Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, tudo bem? Nesse vídeo farei algumas considerações acerca do mito da democracia racial. Essa construção narrativa sobre o nosso país foi apresentada por Gilberto Freire no livro Casagrande Senzala, né, que foi publicado no início do século XX, né, por volta de 1933. Né? A ideia, portanto, dessa contribuição é mostrar alguns pressupostos, alguns postulados que vão nortear a defesa desse autor, né, nesse livro. Né? Bom, antes de qualquer coisa, é importante falar um pouquinho acerca de quem foi Gilberto Freire. Gilberto Freire nasceu em 1900, morreu em 1987. Ele cursou Direito na universidade, né, em Recife. Né? Ele é um autor que representa aí o pensamento brasileiro, né, que vem dessa tradição do Nordeste. Né? Ele cursa Direito em Recife. Já na graduação, Gilberto Freire ele vai ter uma formação muito interdisciplinar, com um diálogo muito próximo, né, estabelecendo uma conexão muito direta com a filosofia, com as ciências sociais, principalmente com a antropologia, com a sociologia. Ao finalizar a graduação, Gilberto Freire ele passa alguns anos nos Estados Unidos, e no contexto estadunidense, Gilberto Freire acaba transitando também, né, na academia, né, estabelecendo um diálogo muito próximo com alguns intelectuais dos Estados Unidos. Nesse período em que ele, né, cursa doutorado, ele acaba estabelecendo uma conexão muito forte com Franz Boas. Né? Franz Boas foi o orientador, digamos assim, de Gilberto Freire lá nos Estados Unidos. Né? E por meio dessa interlocução, Gilberto Freire acaba resguardando aí uma grande influência da antropologia, né? Uma vez que Franz Boas foi e continua sendo, né, um grande nome da antropologia estadunidense. Né? Ele foi um dos pais, digamos assim, da antropologia naquele país. E Gilberto Freire, né, nesse período aí, ele acaba desenvolvendo essa conexão, desenvolvendo essa relação, não somente com seu orientador, né, o Franz Boas, mas com outros intelectuais do campo da sociologia, da antropologia, do direito, da filosofia e por aí vai. Né? A partir dessa formação nos Estados Unidos, Gilberto Freire ele vai criar uma teoria sobre o Brasil. Ele vai gestar uma, uma, uma interpretação acerca da formação do Estado brasileiro, acerca da constituição do nosso Estado, né, da nossa nação. Né? E, em grande medida, a tese que ele vai criar vai ser exposta, como eu falei, no livro Casagrande Senzala. Obviamente, né, essa discussão foi feita também, né, teve desdobramentos em outras obras, né, como Sobrados e Mucambos, né, outros livros que ele vai escrever. Mas no livro A Casagrande Senzala que isso vai estar mais, digamos assim, essa defesa ela vai ser mais objetiva. Né? Bom, em tese, o que nós chamamos de democracia racial? O que consistiria essa análise, essa interpretação que o Gilberto Freire vai fazer? Né? De acordo com Gilberto Freire, a formação do Estado brasileiro se deu por meio da contribuição cultural dos negros, né, dos indígenas e dos europeus, né, na via de Portugal. Né? A formação do Brasil,
né, o Estado Nacional brasileiro seria resultante do legado, do compartilhamento das culturas indígenas, das culturas africanas e da cultura portuguesa, né? A nossa música, a nossa gastronomia, a nossa religião, né? Todos esses aspectos que compõem a cultura, né? Seriam aspectos que resultantes do encontro cultural, do encontro entre esses três povos, né, que cada um a seu modo vai contribuir com o seu legado para formar o Brasil, para formar o Estado brasileiro, a nação brasileira. Essa é a tese dele, né? Como desdobramento dessa primeira questão, né, dessa primeira defesa, o Gilberto Freire vai dizer o seguinte: a miscigenação tão presente em nosso país, né, ela também, dentro desse aspecto aí do encontro cultural dos povos africanos, indígenas e o povo português, né, a miscigenação ela veio como algo para coroar esse encontro, né? Esse legado cultural dado por esses três povos, né? E a miscigenação em si, ela contribuiu para a unificação do nosso povo, né? Ela contribuiria aí na visão dele para a aproximação dos negros com os brancos, com os indígenas, enfim, ela teria a funcionalidade de ser esse cimento social, unificador, agregador de nossa nação, né? E o livro Casa Grande e Senzala, o próprio título do livro, né, que tem essas duas figuras, né, a Casa Grande e a Senzala, esse título já explicitaria o cerne dessa defesa, né? A Casa Grande, o complexo da Casa Grande associado a Senzala, nessa conexão entre Casa Grande e Senzala, nós vamos observar a formação do Brasil. E justamente esse complexo a partir desse complexo, nós vamos observar o equilíbrio, né, que vai ocorrer entre as ambiguidades, né, justamente transitando por esse espaço, né, da Casa Grande e Senzala, nós vamos observar essa coesão da nossa sociedade, essa coesão do nosso Estado, né? O elemento que vai propiciar a formação da nossa nação e do nosso Estado. A partir dessa defesa, né, favorável, portanto, acerca do encontro das culturas, né, indígenas, africanas e portuguesa no Brasil, e com efeito e como desdobramento a defesa que ele vai fazer, a positividade que ele vai dar à miscigenação, ele vai defender basicamente 5 postulados, né? Eu colocaria 5 postulados aí na minha interpretação. O primeiro postulado, que vai estar na base do mito da democracia racial, que ele vai defender nesse livro, no Casa Grande e Senzala, que eu já acabei de mencionar, é a formação do Estado Nacional. A formação do Brasil se deu a partir das contribuições culturais de negros, indígenas e portugueses. É o primeiro postulado. O segundo postulado que a gente pode identificar no bojo da defesa de Gilberto Freire, nessa ideia da democracia racial, a ideia de que o Brasil é feito a partir, né, a nossa construção identitária, ela é resultante desse encontro harmonioso entre negros e brancos e indígenas. Nós vamos observar a discussão que ele vai fazer acerca do elemento português, né? A colonização brasileira, né, desses territórios que passaram a ser considerados como Brasil, né? A colonização desses territórios foi feita por Portugal, né? Mas vamos pensar quem é esse elemento português, né? Porque dentro desse percurso
marcado pela colonização, Portugal foi bem sucedido, né, ao fomentar esse encontro de raças, né? Ele vai tentar explicar isso evocando até o passado cultural e o passado étnico dos portugueses. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Ele vai dizer o seguinte: Portugal foi bem sucedido no processo de colonização no Brasil, né, que é marcado, né, que é caracterizado por essa democracia racial, porque o português em si, se a gente fizer uma análise étnica, né, o português em si, na Europa, se a gente considerar esse elemento, né, em relação a outros povos, o português já era um branco não puro, né, um branco impuro. Por quê? Porque a configuração étnica do português já é uma configuração que tem algumas influências, né, de alguns povos que passaram pela Península Ibérica. Né? Além do português não ser um branco puro, digamos assim, né, no que tange a cultura que foi compartilhada naquele país, que foi gestada naquele país, também nós vamos observar que esse legado cultural ele já era sincrético. Né? Em outras palavras, o que seria esse segundo postulado, né, que a gente pode observar ao, ao, ao analisar a construção discursiva do mito da democracia racial? Se no Brasil ocorreu, né, o empreendimento, né, da colonização foi muito bem sucedido e nós somos uma democracia racial, deve-se ao fato, né, a gente tem que lembrar que o português já tinha uma vocação para sincretismos, né, uma vez que esse elemento, né, que esse grupo, etnicamente falando, já era um grupo que já resguardava em si algumas influências de outros grupos que passaram, que transitaram, né, a Península Itálica, e a própria cultura portuguesa em si também ela tem alguns aspectos no, aspectos mais sincréticos, né, mais diversos em relação aos outros povos, a outras nações do continente europeu. Né? O terceiro postulado, a Casa Grande imbricada à senzala, constitui o centro de formação político-social do Brasil. É nesse complexo Casa Grande e Senzala que a nossa nação ela vai se constituir, né, no plano social, no plano econômico e no plano político. É nesse espaço que a gente vai observar em linhas gerais, a formação do nosso povo, né? E do nosso Estado. Esse seria o terceiro postulado que eu trouxe para falar aqui, enfim, apresentar de uma forma muito breve o mito da democracia racial presente no livro Casa Grande e Senzala. Né? O outro postulado, e aí é um postulado muito interessante, porque é um postulado que vai na contramão das teorias racistas, né? E nesse aspecto é um postulado que avança no que tange ao tratamento dado à questão étnica, né? As relações étnicas no Brasil, é o seguinte, né? Os males que acometiam, né? Que acometeram a população brasileira não eram decorrentes da miscigenação, como os teóricos racistas, alguns teóricos racistas postulavam, como Nina Rodrigues. Né? Nina Rodrigues, seguindo em grande parte as ideias de Gobineau, ele vai dizer o seguinte: olha, existem 3 raças, né? Cada raça tem seus atributos físicos, morais e intelectuais distintos, e quando há a miscigenação entre a raça branca, negra, indígena, cria-se sub-raças degeneradas no aspecto físico, no aspecto moral. Né? Os teóricos racistas, e aí eu cito Nina Rodrigues,
advogava, né, os teóricos advogavam esse tipo de ideia, né? O Gilberto Freire, ele questiona isso. Ele vai dizer o seguinte, não, a miscigenação ela não pode ser vista como a causa dos problemas físicos e biológicos observáveis no Brasil. Na verdade, se o Brasil, né, a gente observa, né, uma população, né, em relação à população europeia, né, uma população que tem algumas deficiências, né, físicas, né, no sentido, né, até mesmo na estatura, se essa população ela tem algumas questões relacionadas aos aspectos físicos, isso tem a ver com a alimentação que enfim, que nós fazemos aqui, que nós fazíamos no Brasil, né? E essa alimentação que não vai, enfim, essa cultura gastronômica que a gente vai ter aqui no Brasil, que vai favorecer algumas mazelas no que tange à questão biológica. Em outras palavras, o que ele está colocando? Se há né, algumas questões biológicas, quando a gente observa a população brasileira, que é muito miscigenada, isso não tem a ver com a questão biológica, não é uma causalidade. Né? Isso ocorre em função do tipo de alimentação que é feito. Né? O Brasil, à época, fazendo essa análise do processo de colonização, o Brasil era um país que tinha como economia, né, a nossa economia era voltada para exportação, uma economia baseada na monocultura de alguns produtos, né, e justamente a falta de diversidade na nossa cultura alimentar, isso pode ter causado algumas limitações em relação aos aspectos físicos, biológicos do brasileiro, né, em comparação aos europeus. Além disso, também, na visão dele, faltava viveiros, né, frescos também, né, nos núcleos populacionais no processo de colonização no Brasil. Em outras palavras, quando a gente analisa esse postulado, nós vamos constatar que Gilberto Freire, ele ao invés, né, dele seguir o raciocínio dos teóricos racistas, né, como Nina Rodrigues, que vai dar contornos, né, biológicos à questão do encontro das raças no Brasil, né, que vai pensar a miscigenação muito por esse aspecto biologizante, o Gilberto Freire não. Ele já traz algumas informações relacionadas à cultura brasileira, alguns aspectos que compõem a cultura alimentar brasileira no período da colonização, que vão ser elementos, né, fatores que podem e que causaram algumas limitações na questão física biológica. Né? E, para finalizar, o último postulado que eu queria trazer para a gente pensar aí o livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, né? Enfim, na defesa que ele vai fazer acerca do mito da democracia racial, é a parte mais política. Né? Para Gilberto Freire, o modelo político correto que deveria ser utilizado no Brasil, né, seria o modelo da democracia racial, justamente pelo fato de nosso país ser um país, né, caracterizado aí pelo legado cultural dos brancos, índios e portugueses, né, um país, né, com uma grande miscigenação. O modelo político deveria ser um modelo que estivesse em consonância com esse legado cultural que eu acabei de colocar. Né? Eu apresentei aí 5 postulados, né, que seriam postulados que nos ajudam, né, a pensar a teoria de Gilberto Freire, né, em torno aí dessa construção que é o mito da democracia racial. Para finalizar,
é importante ressaltar que, embora a tese, né, da democracia racial seja uma tese cara para a gente pensar o Brasil, né, e justamente o fato dele ter lançado uma visão, né, que à época foi uma visão bem de vanguarda, digamos assim, porque ele questionou, porque ele criticou os teóricos racistas. O mito da democracia racial ele é muito questionado, né? Por quê? Porque alguns autores vão advogar o seguinte, que essa construção narrativa ela acabou não focando, né, as contradições que existem na nossa sociedade, né? Ela acabou amenizando todas as mazelas decorrentes do sistema escravocrata, né? De fato, se a gente for pensar de modo geral, né, o nosso país é um país miscigenado, o nosso país, né, de certa forma, a gente vai observar aí, né, a aproximação dessas etnias. Agora, isso não se deu de maneira harmoniosa. Nós sabemos que o nosso país foi formado a partir, né, do tráfico negreiro, né? Por muitos séculos o Brasil foi um país que usou da mão de obra compulsória negra, né? A introdução dos nossos antepassados negros na nossa sociedade se deu de forma muito ruim, trágica, né? Enfim, uma vez que eles foram raptados, né? Os nossos antepassados foram raptados e foram trazidos para cá dentro de uma ordem econômica, dentro de uma ordem produtiva. E nesse aspecto, o mito da democracia racial ele amenizaria essas contradições, uma vez que ele acaba dando a sensação de que a formação no Brasil se deu de maneira harmoniosa, se deu a partir das contribuições, dos compartilhamentos, né, sem muita atenção. Pelo contrário, né, a nossa formação ela se deu de maneira muito arbitrária, né, em que nós vamos ter um Estado com algumas políticas que vão fomentar o que nós chamamos de racismo estrutural, né? Os impactos do racismo estrutural continuam ainda aí no tempo presente, né? Ou seja, quando a gente pensa a formação das instituições, a formação do nosso Estado, né, da nossa nação, ela vai ter como elemento norteador o racismo, que vai estar nas instituições de um modo geral, e aí eu me refiro na educação, na religião, né, no campo profissional, enfim. Então, nesse aspecto, o mito da democracia racial ele é muito questionável, né? Justamente porque ele acaba, como alguns autores colocam, né? Ele acaba sendo uma cortina de fumaça que esconde, né, essa história, né, brasileira, né? Nossa história é marcada por profundas desigualdades étnicas, desigualdades essas que também vão ter uma relação direta com a desigualdade socioeconômica. Ok? Um abraço, até outra contribuição.